Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre raiz quadrada de números racionais. Primeira questão. A área de um terreno quadrado mede 1.764 metros quadrados. A medida do lado desse terreno representa a raiz quadrada exata desse número. Quanto mede o lado desse terreno? Então, embora aqui não pareça muito com quadrado, mas você não precisa se basear na imagem. Você se baseia no que o texto diz. Então, se ele diz que o terreno é quadrado, você considera que é um quadrado. E ele pede a medida do lado desse terreno. Já que é um quadrado, todos os lados vão ter a mesma medida. E para isso você vai precisar extrair a raiz quadrada de 1764, certo? Que aí você faz aquele processo de fatoração e encontra a raiz quadrada dele. Segunda, calcule a raiz quadrada de cada um desses números racionais aqui. Esses que ainda não estão em forma de fração, você transforma em forma de fração, como eu já mostrei em aulas anteriores. Por exemplo, você tem 0,16. Os números que estão após a vírgula são 2, então você já sabe que vai ficar sobre 100. Quem são os números que estão diferentes de zero aqui? Só tem esse 16, então esse 16 vai lá para cima, ficar sobre essa forma aqui. É 0,16, o 16 vira numerador, tem dois números após a vírgula, então significa que divide por 100, e aí você vai calcular a raiz quadrada de 16 sobre 100. Que significa que você vai calcular a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 100. Calculando a raiz quadrada de cada um desses aqui, certo? Aí você vai obter a resposta. A raiz quadrada de 16 é 4, né? 4 vezes 4 é 16. E a de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. No caso, a resposta fica 4 sobre 10, que simplificando fica 2 sobre 5. A mesma ideia é para a letra B. A C e a D já estão prontas as frações, então você só precisa calcular as raízes do numerador e do denominador. Terceira, os números na forma decimal a seguir têm raiz quadrada exata. Determine essa raiz. Então, o procedimento é o mesmo. A diferença é que aqui não veio com o desenho da raiz já, o radical. O que você vai fazer é calcular a raiz quadrada de cada um desses números. E para isso você transforma eles em fração, certo? Então, por exemplo, o do 2,56, como todos os números aqui são diferentes de zero, né? Todos vão virar numerador. E aqui você tem dois números após a vírgula, significa que divide por 100. Então é 256 sobre 100. Daí você calcula a raiz quadrada de 256 e a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 256 é 16 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então você vai ter 16 sobre 10 e simplificando fica 8 sobre 5. A mesma ideia vale para os demais itens, B, C e D. Certo? Quarta questão. Determine o valor do número racional t quando t é igual a raiz quadrada de 5 nonos negativo mais 1. Como é que você vai resolver isso? Simples. Você vai resolver o que tem dentro do radical e aí você calcula a raiz quadrada disso. Ora, você tem 5 nonos negativos e tem um 1 positivo aqui. O 1 é o inteiro. Se você tirar 5 nonos de 1, quanto é que fica? Ficam 4 nonos. Então, o que dá aqui dentro são 4 nonos. Você vai calcular a raiz quadrada de 4 sobre 9. É o valor de t, certo? A raiz quadrada de 4 sobre 9, você calcula a raiz e aí vai dar o valor de t. Quinta questão. Dada uma expressão dessa forma aqui, qual é o seu valor numérico? Você vai precisar calcular cada uma dessas raízes aqui, certo? E aí você, descobrindo o valor de cada uma, você resolve a expressão. Eu vou calcular de 125, a raiz cúbica, certo? Como é que você calcula a raiz cúbica de 125? Ora, você fatora o 125. Ele não divide por 2, nem por 3, nem por 4, mas por 5, sim. Então vamos dividir por 5, dá 25. Já sabemos que 25 divide por 5. E 5 é primo, tem que dividir por 5. Pronto. Veja, como você quer uma raiz cúbica, então você quer dividir de grupos de 3 em 3. Na raiz quadrada a gente viu que a gente pega grupos de 2 em 2. Aqui a gente vai pegar grupos de 3 números iguais. Como aqui a gente só tem o número 5 e ele aparece 3 vezes, significa que a raiz cúbica de 125 é 5. 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Então, esse primeiro aqui você já sabe que fica 1 sobre 5. Por quê? Porque a raiz cúbica de 1 é sempre 1. Qualquer raiz de 1 sempre vai ser 1. Então, esse aqui, a raiz quarta de 1 é 1, você só vai calcular a raiz quarta de 16. Agora, nesse aqui, você vai precisar calcular a raiz cúbica de 27 e a de 1000. Quando você descobrir as três frações, você vai resolver a expressão, certo?
que envolve as frações, e aí você vai achar o valor numérico, que é um desses 4 aqui. Com isso eu finalizo a explicação, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.